Bem-vindos à aula 17. Hoje a gente vai continuar falando do folclore e eu separei alguns personagens que não são muito conhecidos, tá bom? E é sobre eles que nós vamos falar hoje. Então eu vou dar uma dica para facilitar. Os personagens de hoje são o Irapuru, Cabra Cabriola e Cobra Honorato. Então agora eu vou fazer o quiz sobre eles e depois a gente vai ver a imagem deles. Combinado? Então vamos lá, ó. Primeira dica, se liga que ia ser difícil esse quiz, é mais difícil que o da semana passada. Sou um pássaro vermelho, o meu canto é lindo e eu fui transformado em pássaro pelo deus Tupã. Bom, vocês já viram que é uma lenda de folclore indígena, né? Que o nosso folclore absorveu. De novo, sou um pássaro vermelho, meu canto é lindo e fui transformado em pássaro pelo deus Tupã. Quem sou eu? Acertou quem disse o Irapuru. Próximo, quem sou eu? Sou uma cobra de dia e homem de noite. Sou forte, alegre e amigo. E a terceira pista. Meu encanto pode ser quebrado com leite. E aí? De novo. Sou uma cobra de dia e um homem de noite. Sou forte, alegre e amigo. E o meu encanto pode ser quebrado com leite. Quem sou eu? Acertou quem disse Cobra Honorato. E por último, primeira pista, solto fogo e fumaça pelo nariz. Segunda pista, assusto criança mal criada, só as mal criadas. Terceira pista, também me chamam de bicho papão. E quarta pista, sou meio monstro e meio cabra. Quem sou eu? Acertou quem disse Cabra Cabriola. Esse foi o Quem Sou Eu de hoje. Agora a gente vai ver as imagens dessas criaturas e vamos conhecer as histórias delas, tá bom? Agora a gente vai falar do Irapuru, que é um pássaro. Bom, os nativos da floresta amazônica, quer dizer, as pessoas que moram lá, dizem que no sul do Brasil tem uma tribo de guerreiros muito valentes. E um desses guerreiros se apaixonou pela filha do cacique. Cacique é o chefe da tribo. Ela era muito bonita e delicada e ele forte e valente. E os dois se apaixonaram quando se conheceram numa festa da tribo. Só que tinha um problema, gente. A filha do cacique tinha sido prometida em casamento para um outro guerreiro. Porque em algumas culturas isso é muito comum. Quando a menina nasce, ela é prometida em casamento a um rapaz. Mesmo que eles nunca tenham se visto. Só porque as famílias são amigas. Isso acontece em algumas culturas até hoje. Bom, o fato é que eles dois se apaixonaram perdidamente e começaram a namorar às escondidas. Um dia, a menina falou, olha, a gente tem que contar pro meu pai, porque se ele descobre, ele não vai perdoar essa traição. E olha que azar. Enquanto eles estavam conversando sobre isso e tinham concordado em contar pro cacique, o cacique descobriu, viu e se sentiu traído mesmo. Ficou muito zangado e falou, vocês vão pagar, isso é uma traição. Rezou pro deus deles, o deus dos índios é o deus Tupã. Rezou e falou, Tupã, peço que o guerreiro que se apaixonou pela minha filha seja transformado em um pássaro e passe o resto da vida voando. A menina nem implorou, não faz isso, papai, não faz isso, mas era tarde. O deus Tupã ouviu o pedido do cacique e olha o que aconteceu. Transformou o guerreiro num lindo pássaro, chamado o Irapuru. Bom, esse pássaro continuava apaixonado pela filha do cacique, né? Eu ia falar pela princesa. Ele era apaixonado e toda manhã ele cantava para ela, ó. Ela acordava, saía da oca e ouvia aquele canto. Toda a tribo começou a comentar que o pássaro continuava lá, namorando a menina, a filha do cacique. O cacique ficou zangado e falou, vocês continuam me desobedecendo. Chamou todos os guerreiros da tribo e mandou eles caçarem o pássaro. A menina ouviu isso, desesperada, e falou com ele, o Irapuru voa para bem longe. Ele falou, não, eu quero continuar aqui, perto de você. E ela disse, eu prefiro você longe de mim vivo do que perto de mim morto. Então, o casal se despediu e ele voou para longe. Dizem, conforme diz a lenda, que ele voou até chegar lá na floresta amazônica, aonde vive esse pássaro.
E ele é um pássaro tão raro, de uma cor avermelhada tão bonita, que ele nunca se mostra. E quando ele canta, o som é tão, tão, tão bonito que todas as aves se calam para ouvi-lo cantar. Dizem que até a Dona Onça gosta de ouvir ele cantar. Essa é a história e a lenda do Irapuru. Curtiram? É bem triste, né? Porque eles terminam separados. Bom, depois desse a gente falou sobre o cabra cabriola, não foi? Bom, o cabra cabriola é um outro nome para bicho-papão. E essa lenda é muito simples. Na verdade, quando as mães não estavam mais aguentando as artes, as travessuras dos filhos mal educados, para assustar as crianças, o que não é nada legal, elas falavam, a lenda dizia, né, que se contava que existia um bicho-papão ou cabra cabriola, que era um bicho assustador, que pegava as crianças mal educadas, mal criadas, colocava dentro de um saco e levava para virar sabão. Essa lenda não existe, né, gente? Mas tinha criança que, assustada, passava a se comportar bem para não ser levada e não virar sabão. Vê se pode assustar as crianças assim? Não é legal, né? Bom, depois da cabra cabriola, a gente falou sobre outra lenda do folclore, que é qual? Cobra Honorato, não foi? A cobra Honorato é o seguinte: há muito tempo, uma linda índia costumava se banhar nas águas de um rio. Lá apareceu uma cobra gigantesca, gente, olha o tamanho da cobra em relação à mocinha que estava tomando banho no rio. Uma cobra que parecia feita com aros de fogo, tá vendo? Bom, o fato é que a cobra se apaixonou pela princesa, ela era uma princesa na tribo dela, né? Pelaquela índia. E aí, era tarde demais. A cobra queria levar ela para dentro d'água, ó. E aí, desse amor nasceu filhos. Essa índia ficou grávida de gêmeos. E não nasceram crianças, nasceram cobras, escuras como o pai, e receberam o nome de Honorato e Maria. Isso é muito comum, gente, no folclore, na mitologia grega, humano e bicho terem filhos, né? Isso não acontece de verdade, mas nas lendas isso acontece. Bom, elas foram criadas, se divertiram ali no rio. E o que acontece? O Honorato, a cobra menino, era forte, alegre, amigo. Já a Maria era malvada, fazia crueldade e brincadeiras sem graças. Ninguém gostava dele. Então o Honorato tinha muito trabalho. Fazia as brincadeiras legais dele e desfazia as brincadeiras sem graças da irmã. Bom, a lenda diz que de dia o Honorato era cobra e de noite ele virava menino, ó. Quando a lua aparecia, ele tirava o couro de cobra, pendurava na árvore, virava um menino e ia ser feliz. Ia brincar como um menino comum. Jogava bola, todo mundo gostava dele. E um dia, conversando com a mãe, ele desabafou que ele ia ser bem mais feliz se ele pudesse ser sempre menino, que ele não queria voltar para o rio e virar cobra novamente. A mãe então falou: filho, você pode se tornar humano. Tem como quebrar esse feitiço, agora você vai ter que ser muito corajoso. Você vai ter que conseguir leite e derrubar na boca da cobra, aquela que é o pai dele, tá vendo? Assim ele quebraria a maldição. Bom, dito e feito, ele tomou coragem, pegou um pote, encheu de leite, chamou uns amigos para ajudar e, quando a cobra estava dormindo, com a ajuda dos amigos, eles conseguiram despejar o leite na boca daquela cobra pai, né? O feitiço foi quebrado e desde esse dia, Honorato se transformou num bonito rapaz. Passou a morar com a mãe, estudar, continuou fazendo boas ações e sendo um rapaz legal. Já a Maria, bom, ela não tem mais tempo para fazer maldade não. Ela continua cobra, mas aquela cobra grande pegou ela e transformou ela em escrava. Olha lá, ó. Agora ela trabalha noite e dia sem descanso para ele. Bem feito para deixar de ser malvada. E essa é a história da cobra Honorato. Esse livro é muito legal. Se vocês quiserem adquirir, tem na estante virtual, hein, papai e mamãe, tá bom? Então, essas foram as nossas histórias sobre folclore. Espero que vocês tenham curtido. O dia do folclore é o dia 22, sábado agora, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Se eu não me engano, já é aula 18. Gente, o tempo tá passando rápido demais, não é? Para finalizar essa aula, eu vou passar um dever de casa. Sabe o que eu queria? Uma pesquisa de vocês. Entrem no computador, peçam ajuda do papai e da mamãe e deem um Google. E pesquisem sobre o nosso folclore. Hoje, na nossa aula, a gente falou sobre os personagens do folclore.
né? Na aula anterior a gente falou sobre os mais conhecidos e hoje falamos sobre 3 deles que a gente nunca tinha ouvido falar. Provavelmente, pode ser que quem é fera e conheça muito folclore já tenha ouvido falar, né? Da cabra cabriola, da cobra oronato e do irapuru. Mas são lendas menos conhecidas. Tem a lenda da Vitória Régia, tem outras que não deu tempo de contar, então vocês podem pesquisar. E outra coisa, folclore não são só essas histórias e personagens. O que mais seria o nosso folclore? Vocês querem pesquisar? A aula que vem eu começo dando essa resposta. Esse é o nosso dever de casa, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.